Vocês conseguem enxergar a tela aí, pessoal? Conseguem ver a tela de um slide? Conseguem, né? Beleza, então. É isso. Pessoal, o tema da aula de hoje, então, é algo, creio que seja fácil para todos, né, de fácil entendimento. É basicamente unidades de medida e o SI, né? Vamos falar sobre unidades de medida, de onde vieram, para que serve, né? Sobre o SI e sobre grafia de unidades, por exemplo. Para que nas próximas aulas tenhamos aí os próximos passos, né? A respeito de calibração, como um exemplo principal nosso. Pessoal, basicamente, né, sem muita enrolação, de forma alguma enrolar aí, que seria o processo de medição, né, de medir? Quando eu faço uma medição, eu simplesmente comparo o meu objeto a um sistema de medição. E aí, esse objeto meu pode ter unidades maiores ou unidades menores que o meu sistema de medição. Basicamente é isso. E detalhe principal, a unidade de medição, ela é reconhecida internacionalmente, né? Então, eu tenho uma comparação. Quando eu meço, eu comparo, para saber o tanto que eu tenho ali, se vale mais, menos, do que uma unidade padrão, seja ela qual for, ok? As medidas, né? Elas têm sempre uma história, sempre tem um começo. Basicamente, o ser humano iniciou as medições quando começou a se comunicar, né? O ser humano percebeu que tinha que contar objetos para entender, para fazer trocas, né? Então ele viu que contar era essencial, né? E além de contar, tinha que quantificar. Então, lá desde o começo, né, sabemos que o ser humano usava medidas baseadas na anatomia, né, que são medidas baseadas realmente no corpo humano. Tinha-se essa ideia, né, para comparar as medidas aí. Lá no Antigo Egito, aí, 5.000 anos antes de Cristo, já existiam as unidades de medida padrão na época. Por exemplo, o cúbito do faraó, que era uma forma que ele media ali o tamanho do braço ou do nariz, enfim, em relação ao braço, enfim. Já tinha unidades, né, como está embaixo aí, ó, o cúbito do faraó. Né? Ele era o governante, então era baseado nele as medições. Esse cara saía, morria, então o sucessor gerava um novo padrão de medição. Essas divisões no cúbito aí, chamam-se dígitos, né? Era um sistema de medição da época. Confiável? Creio que não, mas era razoável para o que tinha, né? Além dessas medidas aí, né, temos outras baseadas no corpo humano, como a polegada, o palmo, o pé, a jarda, o passo, né, a braça. O pessoal às vezes até usa, até hoje em dia, né, sei lá, medida como palmo, como passo, mas é muito pouco. Na área da metal mecânica, na mecânica industrial, ainda se usa muito a unidade polegada. Ela ainda é muito utilizada, ainda mais equipamentos importados. Isso eu falo para equipamentos gerais, viu? Depende do misturador que veio lá dos Estados Unidos, lá para o Teuto, já ele tem as dimensões em polegada, acontece, tá? Isso aí ainda é muito forte no mundo. Mas, de forma geral, o sistema atual é o sistema métrico, é o que está vigente aí sempre. Vocês estão vendo essa imagem aí, pessoal? Esse desenho aí? Sim. Se você parar para perceber, deveria ter, né? Eu não contei não, mas deve ter nessa imagem aí, aqui embaixo aqui, ó, são 16 pés. Tá vendo isso? Na Idade Média, lá na Inglaterra, como é que o pessoal fazia para achar um padrão de pé, já que era a unidade que existia, né? Na época. Eles pegavam, no domingo de manhã, os 16 primeiros homens que saíam da missa, enfileiravam eles e fazia a média do tamanho dos pés deles. Era basicamente isso. Então, é a média de 16 pés dos primeiros homens que saíam da missa no domingo de manhã. Esse era o padrão de pé usado na época. Qual a vantagem desse processo aí?
é o pé médio, né? Você tem um pé já mais condizente com a realidade daquela população, né? Não é lá essas coisas, um pouquinho, né? Já houve aqui uma preocupação com a incerteza de medição, mesmo que só uma preocupação, questão mental, nada prático, mas melhorou um pouquinho os processos de medição. E aí continua, né? Continuou-se a usar, né, a anatomia, enfim, para medições, né, gerais. Deixa eu mudar aqui. Mas o ser humano sempre buscou referências estáveis, que são unidades confiáveis, que é tudo que a indústria de hoje, né, se baseia. Nos anos 60 aí, né, veio a unificação, que foi quando criou-se um único sistema de unidades. É o tal do SI, Sistema Internacional. Então, você vê aí, o SI é muito recente, deve ter tem o quê? 40, 60 anos em que ele existe. Então, ele foi criado para realmente fazer essa equalização, para que, se a medida aqui no Brasil é uma, no Japão será a mesma, se for no mesmo número de medição. Né? Ela criou a chamada rastreabilidade dos processos metrológicos, é a grande vantagem dela. Né? Quais as vantagens do SI? É importante para quê? Questão entendimento internacional. Então, um método no Brasil é um método nos Estados Unidos, e conversa para aí. Transações comerciais. Pensa, o Brasil manda uma carga de minério para os Estados Unidos, daqui sai 100 toneladas, lá chega 90 toneladas, né? Apenas porque mudou o sistema de medição, isso não faz sentido. Então, ela mantém transações equalitárias. Garantia de coerência. O método lá dos anos 60 é o mesmo de hoje, né? Então, mantém-se o padrão de medição. Né? E, um detalhe importante, lá na física e química também, você tem coerência de unidades. Então, você permite analisar muito mais fácil um processo farmacoquímico, farmacêutico, um processo energético, na física e na química. Então, você tem padrões de medição. Quais são as unidades bases da metrologia, né, lá do SI? A primeira delas é o comprimento. A unidade padrão é o metro, o símbolo é M, né? Depois vem a massa, que o símbolo que a unidade é o quilograma. Tempo, unidade de segundo. Corrente elétrica, que é o ampere. Temperatura, que é o Kelvin. A intensidade luminosa, que é o candela. E quantidade de matéria, que é o mol. O mol, creio eu, é muito usado por vocês aí do curso de processos químicos, né? Acho que usou o curso inteiro, né? Uhum. Usa o curso inteiro, né, pessoal? O tempo todo. Na empresa também. Laboratório. Falou laboratório, falou, né, quantificar a matéria, né? Quantos moles, né? Quantos mols, né? Quantos mols, sei lá, concentração, uma molalidade, por aí vai, né? Eu sei um pouquinho disso aí. Na faculdade, quando eu fiz, a gente teve lá química geral, só um semestre, né? Fiz curso de mas a gente tem uma noção e vê que o mol é uma unidade importante e interessante, né? Para vocês, principalmente. Na minha área de trabalho, particularmente, unidade muito importante é o comprimento, o metro. Né? Metro, segundo, usamos demais para quantificar situações do dia a dia. Que é temperatura também, muito usado na parte de processo industrial. Né? Então, essas 7 unidades aí são da onde vão derivar todas as demais existentes. Tem algumas estão fora disso aí, mas no SI, falou unidades, estão aí. Nessa lista tem polegada e pé, por exemplo? Não tem, porque elas são unidades que não são padronizadas. As 7 que são padronizadas, ok? O grande detalhe é esse. O metro tem uma história bem interessante, né? No comecinho lá, você vê, perto de 1800 aí, ele era um pedaço de um meridiano terrestre, como está essa linha vermelha mostrando aí, né? Depois virou uma barra de platina iridiada, né? Que está no BIPM. O BIPM é o Escritório Internacional de Pesos e Medidas, que fica na Inglaterra. Né? É lá que está guardado um metro padrão, que é essa barra aqui. Só que, ao longo do tempo, o pessoal avançou na área da química principalmente, e viu aí que o comprimento de onda do criptônio determina o tamanho do metro.
Então, é uma unidade muito, é um padrão muito mais estável do que o padrão de material físico, né? Então, o padrão nuclear, ele é mais estável, que é o padrão que nós temos até hoje no mundo, né? Então, baseia-se aí em comprimento de onda de uma partícula. É o que está vigente, né? E é o que é mais estável. E aí vem os cálculos, né? Essa partícula de criptônio, ela emite um feixe de luz aí, do qual esse intervalo de tempo é grifado, que é quase 1 por 300 milhões, né, de segundos, determina 1 metro. Como é que faz isso? Não, tem equipamento para fazer essa verificação, né? A incerteza de reprodução, 10 a menos 12 metros. Quer dizer, o erro da unidade é 0,00012 zeros, né, e 1 no final. É muito pequeno esse erro. Quer dizer, é uma informação de medida muito certa para a nossa aplicação industrial, principalmente, né? Se esse erro do metro fosse visível no nosso mundo real, né, fosse extrapolado, é claro, que são extrapolações, o globo vermelho do sangue teria cerca de 7 km de diâmetro, né, se esse erro fosse ampliado. Um fio de cabelo teria diâmetro aí de 50 km, né? O papel teria uma espessura de até aí 140 km. Então seria um negócio muito, muito interessante se esse erro aí fosse um erro notável, né? Um erro visível. Então o papel teria uma espessura muito, muito grande aí, com base nesse erro dimensional. Um fio de barba cresceria 2 metros por segundo, né? Então seria um problema, né, para o mundo aí, com certeza, né? Definição do segundo. Também ela é baseada atualmente na emissão de partículas atômicas, né? Olha só, é a transição de 2 níveis hiperfinos, o estado fundamental do Césio 133. Então, mediu-se lá 9 bilhões de períodos de radiação, e isso é 1 segundo, né? Qual a vantagem de uma medida nuclear? Ela é estável, ela não muda ao longo do tempo. Qual que é o erro da medida do segundo? 10 a menos 15. Pessoal, isso é um erro de 0,00015 casas decimais depois do zero ainda. Então, isso é um erro praticamente invisível, né? É muito pequeno. Se esse erro fosse perceptível ao ser humano, né, o avião a jato levaria pouco mais de 120 anos para percorrer 1 milímetro, né? Se fosse extrapolar esse erro aí a uma coisa sensível para o ser humano, né? O flash de uma lâmpada aí, né, duraria 30 anos, né? Aquele motorzinho do dentista, né, daquela broca, demoraria 60 anos para dar uma volta, né? Aquela ponta ali de corte. O ser humano levaria 600 séculos para piscar o olho. Isso são extrapolações, repito, é para a gente entender que esse é tão pequeno da unidade que é até ilógico falar nele, né? Tem uma história interessante. O nosso planeta aí, ele tem uma história de formação, né? Segundo a teoria evolucionista, né? E aí tem alguns que vão acreditar e alguns que não vão acreditar. Isso aqui eu vou mostrar uma das teorias, né? Você pode concordar com ela ou não, ok? São teorias da criação. Cada um tem a sua visão, tem a minha particular, né? Ok. Mas com teoria aí evolucionista, o mundo surgiu há 4,6 bilhões de anos, né? Esse tantinho de tempo aí. Se eu fosse pôr o tempo de formação da Terra num relógio, olha só, a primeira etapa, a criação do planeta, mais de 6 horas. A Terra foi criada e se solidificou, basicamente. Levou 6 horas e tanto nesse relógio de tempo. É uma comparação, tá? 7 horas e pouco aí de criação da Terra, né, dá 3 milhões e meio de anos, surgiram as primeiras formas de vida nos oceanos. Então surgiram as primeiras cadeias aí de DNA, de RNA, que formaram as primeiras
substâncias, os primeiros organismos vivos, né? Unicelulares ainda na época, né? Uhum. Depois, 3 milhões e 250 mil anos, né? 3 bilhões no caso, começa a surgir a fotossíntese nos oceanos. Com a fotossíntese surge o quê? Oxigênio na atmosfera terrestre, por essa teoria. Há 2 bilhões e 400 milhões de anos, já tem aí quantidades grandes de oxigênio nos oceanos do mundo todo, né? Que favorece ainda mais a vida, por essa teoria. 1 bilhão e 900 milhões de anos, primeiras células com núcleos aparecem nos oceanos. Isso aí são células inteligentes, que já têm capacidades maiores que as anteriores. Passou o tempo, há 650 milhões de anos atrás, surgiram organismos multicelulares, né, já com mais de uma célula, então mais complexos ainda. Passou um pouquinho de tempo, 500 milhões de anos, primeiras plantas terrestres com caules. Já está o mundo aí, né, com o reino aí das plantas. Há 250 milhões de anos, colisão com a Terra aí, extinção em massa da vida da Terra. Extinguiu aí 95% da vida da Terra, né? Há apenas 250 milhões de anos. Depois iniciou a era dos dinossauros, que durou pouco também. A separação dos continentes, né? Antigamente, diz que havia apenas um grande continente, que é a Pangeia, né? Tá aí, era tudo junto. Só iniciaram a se separar há 150 milhões de anos atrás, né? Da forma que está. Há 65 milhões de anos, teve aí a extinção dos dinossauros, como está relatado aí. Aí vai passando o tempo. Há 3 milhões e meio de anos, os primeiros humanoides surgem na África, né? Primeiros parentes do ser humano. Há 100 mil anos, surgiu os primeiros homo sapiens, primeiros seres humanos aí. Há 10 mil anos atrás, aí que aparece os primeiros registros da história terrestre, né, da humanidade. Então, iniciou-se o quê nessa época? Iniciou-se a escrita. Então, a escrita em si aí tem mais ou menos 10 mil anos, no caso aí, né, antes de Cristo. Né? Então, é uma história longa. Então, você percebe nesse relógio aí que o ser humano foi surgir nessa contagem desse relógio tipo assim, no último segundo das 24 horas. Quer dizer, o tempo, né, do planeta aí como um todo é muito maior do que a essência do ser humano, muito maior, né? Põe maior nisso, né? Isso é uma forma de mostrar que dá para comparar as unidades, né? Eu fiz uma comparação histórica de tempo em relação aos segundos de um relógio. Uma forma de medir também, né? Uma forma sensível de fazer a medição técnica, ok? Aí vem o tal do quilograma, né? Que está aqui dentro, pessoal, ó. Essa caixinha aqui, ó. Eu tenho aqui o padrão de quilograma, que ele está totalmente isolado aí do ambiente externo, para evitar o que nesse caso? As reações químicas que vão oxidar o material, que vão adicionar ou retirar massa, né? O erro do quilograma aí é de 2 vezes 10 a menos 9, né? E está em fase de uma melhor definição, né? Se isso fosse perceptível, por exemplo, né? O mosquito aí pesaria 3 quilos, né? Se esse erro fosse um erro visível, né? Sensível para o ser humano, né? Uma moedinha de 1 centavo pesaria 4 toneladas. Repito, se esse erro fosse provavelmente visível. O que é o ampere? Outra unidade do SI. O que o ampere tem de importante aí? Ele faz justamente a análise da intensidade de corrente elétrica, né? Então, tem esse fundamento do ampere como um todo aí, e encontrou-se o padrão de corrente elétrica, que é o ampere. Pessoal, o ampere é muito ou o ampere é pouco? Né? O ampere é muito, para o ser humano é muito. Tá? O ser humano aí com 0,1 ampere, né, de choque, tem a chance de perder a vida. Né? Então, 1 ampere é muita coisa, né, para o ser humano. Para equipamento, não. Né?
tem que essa indústria, tem equipamento na indústria aí, Brain Pharma, tem outro exemplo, que para partir, ele puxa da rede aí 40, 50, 60 amperes, 100 amperes, para iniciar a rotação ou o processo. Então, isso aí para a máquina é pouco, mas para o ser humano é muito, bastante, né? Aí vem o Kelvin. O Kelvin é o quê? A unidade de temperatura, né? Percebe que o Kelvin tem um grau perto do símbolo dele? Tem não, né? Tem apenas uma letra maiúscula. É a unidade Kelvin. Esse Kelvin aí, quando chega-se ao 0 Kelvin, você tem realmente o estado onde a matéria cessa os movimentos moleculares, né, que seria o 0 Kelvin, que eu sei, até hoje, não foi alcançado no laboratório, né? Chega-se muito perto do 0 Kelvin, mas não se chegou a ele totalmente. Chega-se próximo, que é a temperatura extremamente baixa, né? Seria o Kelvin, unidade padrão. O candela já é uma unidade de intensidade luminosa. Ele tem a ver com a emissão de luz sobre o ambiente, né? E ele permite eu medir quanto de energia essa onda luminosa traz para o meu ambiente, conforme a padronização aí mostrada. E o mol, que é bem comum na área de química aí, é a quantidade de matéria que corresponde aos átomos aí em 0,012 kg do carbono 12, né? Pessoal, quantos átomos tem em um mol de carbono 12? Vocês têm noção disso? Como é que é, professor? Quantos átomos de carbono? Quer ver? Pensa aí. Isso aí vocês viram no curso, com certeza. Vê se vocês lembram. Quantos átomos de carbono, certo? Eu tenho em um mol dessa substância? O mol de carbono tem quantos átomos de carbono? Vocês lembram? Lembra? 6, né? Hã? 6? Quer ver? Vocês lembram isso aqui, ó? Vocês estão vendo aqui o navegador que está aberto? Tá. O navegador, né? Então pronto. Esse aqui, ó. Número de Avogadro. Pronto, né? Constante de Avogadro, número de Avogadro, né? Que é esse númerozinho aqui, ó. 6.022 vezes 0,23, né? Isso é a quantidade de átomos de carbono que tem em um mol desse elemento químico, né? E se for um mol de, sei lá, um mol de sódio, por exemplo, o mol de sódio vai ter essa quantidade de átomos de sódio, né? E por aí vai. Então, esse de Avogadro, ele que traz essa informação de quantidade de elementos naquela quantidade de mol. Dá para buscar isso bem detalhado, né? Para essa informação química. Eu não sei se isso é usado no dia a dia por vocês, eu creio que não, né? Vocês não usam o Avogadro, não, né? Não, No dia a dia. Usa não, né? Acho que é uma informação mais teórica, mas é uma informação importante, né? Uhum. Interessante. Importante. O pessoal falando na parte química aí, vocês estão sabendo que o Senai adquiriu agora, mês passado, um difratômetro por raio-x? Estão sabendo disso? Não vai usar, né? Assim, a princípio, ele é uma máquina mais para serviço mesmo, não é para instrução a princípio, não, sabe? Porque, assim, é para serviço para das farmacêuticas, né? E aí, até para operar... Oi? Vai contratar nós? Uai, assim, vai precisar, agora no momento não, porque vai começar a atender as empresas, né? Uhum. Mas eu creio que o professor, sabe o professor Hamilton, né? Ele é pós-doutor, né? Uhum. O Hamilton é pós-doutor nessa área. E ele que vai trabalhar nesses laudos, né? Que são laudos para a indústria farmacêutica, de uma forma geral.
Eu vi essa máquina agora essa semana. Hoje inaugurou a máquina. Eu fui lá ver essa máquina semana passada. Ela custou mais de R$ 500 mil. Ela é pouco maior que uma impressora. E ela faz uma análise de estrutura molecular fantástica. É uma baita de uma máquina, sabe? Então, ela é boa para as empresas. Vocês podem usar também, né? Mas, no momento, ela é mais para atendimento das empresas, das indústrias aí. Equipamento para atendimento industrial. Isso é legal, né? Essa máquina aí só tem ela, eu acho que só em São Paulo, né? E agora tem uma aqui em Goiás, bem aqui no Senai. Então é legal isso aí. É bem na área é uma máquina bem na área do curso de vocês, né? Bem interessante, né? Já é bom que vocês pensarem aí. Só que eu saí mais tarde do serviço. Não entendi, perdão. Eu queria ter assistido, parece que hoje foi a inauguração, não foi? Ah, foi a inauguração. Mas se eu não me foi engano. 2 horas da tarde. 2 da tarde. Se eu não me engano, lá no YouTube do Senai, se eu não me engano, lá tem ficou gravada a inauguração. É só no YouTube aí, você põe @sistemafieg. Se eu não me engano, tá lá, quer ver? Eu participei, eu não participei, eu estava aqui em outra atividade do Senai, mas a gente já viu lá o equipamento, é bem bacana, bem legal. Quer ver? @sistemafieg. Vou localizar aqui. Depois também vocês observarem. É bem na linha do trabalho de vocês. Ah, tá aqui, ó. Inauguração do laboratório de polimorfismo molecular. Dá para assistir pelo YouTube, foi gravado sim. Mas dá uma olhadinha. O pessoal de umas empresas vieram do Senai e tal. Ficou bem legal. A Miss Clay falou tudo mais aí. Mostraram o equipamento do Senai e tal. E tá bem aqui, quer ver, pessoal? Ó. Tá bem aqui atrás do equipamento, ó. Aqui, ó, bem aqui na frente, ó. Vocês perceberem aqui, ó. Tô vendo nada. Também não. Só para mostrar que sai. Quer ver? Tá aqui, ó. Mostrou um breve tempo aqui só. Ah, não é possível. Tá bem aqui no vídeo. Eles mostram aqui no vídeo, bem aqui atrás. Né? Beleza, depois eu vou olhar. Tá aqui. Depois vocês vão olhar. Bem aqui, ó. Tá aqui na máquina aqui e tal, né? Bem interessante. Depois vocês veem o vídeo, é bem bacana, pra vocês conhecerem aí. Bem legal, tá? Deixa eu ver. Essa tabela aí, esse gráfico, na verdade, ele mostra que as unidades entre si, elas têm correlação, né? Para determinar uma unidade de comprimento, eu posso usar segundo, posso usar luminoso, que é o candela, posso usar ampere. Então, eu tenho correlações entre unidades lá no SI. Né? A gente não vai usar essas correlações, que elas são para definição. Já está definido para nós as unidades. Nós vamos aplicar a unidade no nosso dia a dia, de forma correta. Também tem unidades suplementares. Né? O radiano é uma dessas. Ela é uma unidade angular. Né? Talvez vocês viram radiano na parte de cálculo. Talvez aí, certo? Eu não sei se na parte química tem a parte de uso de radiano, que até onde eu sei, não, né? Mas você vê o radiano é a unidade de ângulo, medição angular, certo? O sólido também cai na mesma, né? Ela também é unidade angular. Só que é uma unidade angular como se fosse em 3 dimensões, que chama de ângulo sólido. O esterradiano cai na mesma definição, né? É como se fosse um feixe de luz que uma lanterna joga no ambiente. Né? Então tem uma unidade de ângulo 3D também. Ok, pessoal, posso continuar? Pode. Mas... Posso seguir? Pode. Tá ligado, tava desligado, meu filho. Otário. O microfone.
Tudo certo? Vamos lá. Certo. Unidades derivadas, lá do SI, né? São várias, tá? Não vou ler todas não, mas tem muitas importantes para o nosso dia a dia aí. É que nem metro quadrado, metro cúbico, né? Na parte de processo. Na sua área aí, na parte química, massa específica, que é quilograma por metro cúbico, concentração de substância, mol por metro cúbico. Vocês usam, pessoal, mol por metro cúbico em algum lugar? Mol por metro cúbico? Eu acho que o mais é mol por litro, né? Não é? Vocês usam mais é mol por litro, né? Creio Isso. eu. Mol por litro. Por metro cúbico. Enfim, é unidade que pode existir, tá? Não está errado, tá? Ela pode ser utilizada. E vem muitas, viu? Vem frequência em Hertz, força em Newton, pressão em Pascal, capacitância em Farad, condutância em Siemens, dose equivalente, que é o Sievert, né? Quem trabalha em ambiente com radiação tem que ter isso monitorado, ó. Lá nos acidentes nucleares que houveram em Chernobyl, por exemplo, né? Em 86, Fukushima no Japão em 2014, se não me engano, né? Aqueles ambientes das usinas nucleares, né, onde houve explosão, eles são monitorados com dosímetros, né? São contadores de radiação lá para o ambiente. E a unidade dessa dose é Sievert, né? Então tem limites aceitáveis para o ser humano, né? Mas tem lá os seus patamares. Acima de certos pontos aí, já faz mal radiação, né? Aqui no Senai, o difratômetro adquirido, ele trabalha com raio-x, né? Raio-x que é uma radiação artificial, mas o equipamento em si, ele é todo vedado com chumbo, né? Então ele é todo lacrado para evitar vazamento de radiação. Muito embora seja muito baixa, ele é todo lacrado por segurança, né, dos usuários. No caso, o professor Hamilton, o Diego, a Kênia, o Kleber, certo? É uma máquina que tem segurança para os operadores nessa situação. Okay? Aí vem a parte legal, né? Que são múltiplos e submúltiplos de unidades de medição. Múltiplos para mais e múltiplos para menos, né? Essa tabela aqui, pessoal, ó, vocês conhecem ela, acho que desde o primeiro dia de aula do curso, né? Eu tenho, por exemplo, o quilo. O quilo é o quê? 10 ao cubo, né? Que é 1000 vezes maior. Eu tenho o mega 10 à sexta, né? Que é 1 milhão de vezes. O giga, 1 bilhão de vezes. Para baixo, igual miligrama, né? Miligrama é 10 a menos 3. Micrograma, 10 a menos 6. Nanograma, 10 a menos 9. E por aí vai, para cima e para baixo. A cada múltiplo aí, aumenta, multiplica 10 ou divide por 10. É a relação básica, tá? Das unidades de medida. Eu vou aplicar esses múltiplos aí, submúltiplos, em qualquer unidade de medida que eu tenha. Unidade de comprimento, unidade de intensidade luminosa, de matéria, enfim. É uma unidade, são submúltiplos e múltiplos para multiplicar o que eu já tenho pré-determinado como unidades de medição. Esse DS e CENT aqui, ó, e o ECO e DECA já estão começando a cair em desuso. Ainda se usa, mas está caindo em desuso. Trabalha-se muito com unidades que vão multiplicar, perdão, por mil vezes, né? E não por 10 vezes, como está marcado aqui. Unidades de outras áreas aí que são aceitas, né? Em relação ao tempo, minuto, hora e dia, se aceita unidade de medição, né? O ano, grau, minuto, segundo, se aceita. Olha o litro, pode ser tanto L minúsculo quanto L maiúsculo, tá? Ambos são aceitáveis. Tonelada, T. Pressão, bar. Eu não sei se lá na sua empresa você já viu algum marcador com unidade de bar. Não sei, né? Mas a unidade na parte de utilidades, certo? Compressor que opera a X bar de pressão, a X bar de pressão, é muito comum isso, certo?
Temperatura em graus Celsius, utiliza também, né? Uhum. Olha só, aí vem milha náutica, que é, né, na área da defesa, nó como velocidade. O nó é usado em aeronaves, né? Elas voam em nós, trabalham-se em nós, basicamente isso. Unidade de massa, que é o carat, né? Eu particularmente nunca vi essa unidade. Ela existe, né? Mas tem usos limitados. Pressão no corpo humano é milímetro de mercúrio. Ah, sua pressão é 12 por 8. É 12 o quê? É 120 milímetros de mercúrio. Então, é a unidade de medição de pressão corporal. Aí vem unidades de área, como hectare, como área. Essa aqui, ó, o comprimento de Angstrom, né? A unidade de comprimento atômico, né? Materiais aí que eu posso medir lá no átomo qual que é o comprimento de um átomo para outro na molécula, né? O mesmo que em Angstrom, que é 10 a menos 10 metros, né? A unidade padrão. E a parte mais interessante, que é a parte de grafia. Muita gente, até quem está acabando o curso superior às vezes aí, ainda erra a forma de escrever unidades de medição, né? Ainda escreve errado às vezes, né? Acontece, né? Tem as formas certas de escrever unidade de medição. Por exemplo, quando a unidade de medição leva o nome de alguém, Ampere, Kelvin, Newton, né? Esse nome vai iniciar com letra minúscula, exceção do grau Celsius, que vai iniciar com letra maiúscula. São convenções muito simples, né? Mas são observadas. Exemplo, no artigo científico aí, tem que escrever corretamente. Isso aí é avaliado, isso é importante, né? Pode vir por extenso ou pode vir por símbolo, tanto faz. Geralmente no dia a dia a gente usa unidades que vêm seguidas de símbolos, né? Símbolo do grau Celsius, símbolo do ampere, símbolo do Newton. Isso é o mais comum de acontecer. Plural de unidades. Quando é por extenso o nome da unidade, ela vai para o plural. Exemplo, 5 newtons. Então está no plural. 150 metros. 10 segundos. No plural, ok? Unidades, quando é símbolo de unidade, aí sim, ele nunca vai para o plural. 5 newtons, só ponho N. 150 metros, 150 M. 10 segundos, 10 S, só isso, né? Vou pôr 10 SEG, né? SEG, né? De segundos. Não, é errado isso aí. É 10 S e ponto, acabou, certo? Os símbolos de unidades. Então, eles são invariáveis. Não posso pôr o S no final. Como eu falei, 5 newtons, 5 NS não pode, tá? Símbolo não vai para o plural. Ele fica lá no singular, né? Simples, sempre, ok? Quando tem unidades que são unidades conjugadas, por exemplo, volt-ampere, watt-hora, eu posso colocar um ponto ou um X entre as unidades. Tanto faz. Eu gosto de colocar ponto. Acho mais interessante, né? Para representar unidades aí. Mas fica aí a cargo. Ponto ou vezes. Tanto faz, né? Quando é divisão, isso que é importante, ó. Unidades divididas. Eu passo das 3 formas aí mostradas. Qual que é a mais recomendada? Essa terceira aqui, ó, é a que a gente vê, na verdade, nas aulas de física, eu acredito, né? A mais comum. Mas se eu vou fazer um artigo científico, eu vou usar um linguajar mais adequado a esse meio. Então, vou usar o quê? Expoentes negativos. Eu subo essa unidade para cima, ela vem com expoente negativo. Olha só, tá 2, sobe menos 2. Uma forma de identificar a unidade aí e ficar adequado ao sistema mais culto na questão, né, ainda mais na parte de artigos científicos, né? Então, lá no seu TCC, por exemplo, né, se for por lá uma unidade que tem um divisor aí, coloca ele, né, no numerador com expoente negativo, que é o inverso, né? Muito importante isso aí, ó. No português nosso, o separador decimal é a vírgula, certo?
Lá nos Estados Unidos é o ponto. No Brasil é vírgula. Se usa vírgula no Brasil. O que acontece com muito aluno novato no Senai, que vai usar a calculadora científica, ela vem como padrão, com vírgula e ponto padrão nos Estados Unidos. Você tem que entrar nela e fazer a reconfiguração. Certo? Que é tudo certo, tudo beleza. Então, esse é o ponto importante. Ok? Os algarismos aí, né, com os números grandes, eu não posso colocar pontos entre eles, a cada grupo de 3 números, né? Eu apenas espaço, que fica mais adequado essa informação, né? O espaço, número e símbolo, ele é opcional, né? Você pode deixar espaço ou não, né? Retira o espaço se for um número aí que pode ter fraude. É que nem assinar talão de cheques, né? Acho que hoje quase não faz isso mais, mas quem preenche lá o espaço do número com um X, com uma cruz lá, um hashtag lá, né? Para ninguém poder lá pôr mais um 0 e fraudar aquele cheque. Isso é um problema que tinha antigamente. Hoje em dia, como se usa muito cartão, já nem tem esse problema praticamente. Enganos, que muita gente faz errado, né? Até nós, se não ficarmos espertos aí. Quilograma, quilograma. Tá certo escrever assim? Tá errado, né? O K, ele é minúsculo. Olha o micrômetro, não o micrômetro. O micro, ele é só multiplicador de 10 a menos 6. É ele e a unidade, que é o correto. A grama. Pessoal, a grama é a grama do vizinho, tá? O certo é o grama. O grama é a unidade de medição de massa. A grama é a grama do vizinho, certo? O que é 2H? Né? O que é isso? É 2H, 2 horas. Correto. 15 seg, tá errado. É 15S, 15 segundos. 80 km/h, tudo maiúsculo. O que é isso? Tá tudo errado isso aqui, pessoal. Ó, certo é assim, ó. O km é com K minúsculo, tá? E o H também é minúsculo. O M também é minúsculo. 250 graus Kelvin. Isso não existe. O Kelvin não exige a unidade de indicador de grau na parte superior dele. O Newton, com unidade de medição, escrevo com N minúsculo. Isso quase não acontece, né? Mas se acontecer, é com N minúsculo. Outros enganos aí, galera. Ó. O que está errado nessa foto aí? Qual é o erro da foto? O K. Casão, né? K minúsculo, né? É. Nesse caso aí, cuidado, escola a 50 MTS. MTS. É o MTS. Movimento sem terra, é M, né? E é M. MST, né? MST. MST. E o M é minúsculo, né? E o M é minúsculo. Mas olha que o camarada também. Mercado pague pouco. Tá tudo certo, né? Também, né? Vai lá, né? Tá tudo beleza. O que mais tem pelo mundo aí? Barracão 101 tem pamonha a 1.2.00 metro. MT, né? Ponto. A gente sabe que é 1.500 metros. Tá tudo errado. Primeiro que isso aqui não é... Eu acho que é craseado, né? Tá errado no português. Isso aqui tá errado também. Ponto. Não pode ter ponto aqui também. Metro não tem ponto. E não tem T. É M. É 1.200 M. Acabou, né? Basicamente. Olha aqui. Caso do engenho. Produtos caseiros. A 20M. 20M o quê, rapaz? O que é isso aqui? Né? Esse M minúsculo, né? Que é o correto. Né? A gente sabe que é metros, né? No coloquial é 20 metros, mas no técnico está errado. Tá? Tecnicamente está errado essa placa. Cascaneia, a 1 km. Sei lá se isso aqui é a placa do DENIT. Mas a galera lá errou. O K tem que ser minúsculo. É ou não é? A tabela do S de múltiplos, o K é minúsculo. O K maiúsculo está errado. Casa das toalhas. Tem variedades em cristal. Enfim, né? Olha o KM também do meu jeito aí, ó. Kzão maiúsculo tá errado. Olha o KM também aqui. K e M maiúsculo tá errado também. Enfim, errado.
Atenção, ó, máquinas na pista a 200, de novo, ó, olha o MTS aí, tá errado. É 200 M minúsculo, 200 metros, né? Aqui, um local bacana, ó, a 20 M maiúsculo aí, ó, 20 metros. Tá errado também, né? Traslado a Madrid aí, 24 horas, HRS. Tá errado, né? Tinha que ser só 24H. Revi um monte de aí, pessoal. Olha aqui. Ó, ele também, ó, cestas, ó, 22HS. Tá errado, né? Horas é H e ponto final, né? 80 centímetros. Tá errado. 80 cm, minúsculo. Cuidado, portão com fechamento automático. 45 seg. Seg o quê? É segundos, né? Certo? Seria 45 S minúsculo. Mais um erro de grafia de unidade. Oferta. Helmas. 500. O que é GR? Deve ser grama, né? Grama de grama mesmo, né? Não. Tinha que estar aqui, né? 500 G minúsculo. Pronto, né? Isso aqui, ó, era o famoso Big Brother, ó. 6H e 8M de prova. O que quer dizer isso? Né? Escreveu errado. Era escrever 6H, como está aqui, tira esse E daqui, e 8M e N, de minuto. Minuto abreviado por M e N, min. 6H e 8 min de prova, né? Seria correto. Câmbio aí e tal, a 1000, aqui, aqui está 1,500, não, 1,5 m, né? M está errado também, é só M minúsculo. Pessoal, isso aqui é o que mais vem no Brasil afora aí, não é? Você vai no bairro aí, tem ali um negócio escrito errado, no mercado tem coisa escrita errado aí, mas na parte de unidade dimensional. É problema, né? Mas no SI tem informação sempre correta. Aqui tem unidade de não sei o que aqui, né? 0 kph. 0 kph. O que seria isso, pessoal? kph. Seria... Ah, entendi. Isso aqui é o que? Isso aqui é o que será, hein? Essa máquina aqui. Vocês conhecem? Que máquina é essa? Que máquina é essa? Bom, para mim parece ser uma esteira. Então, quilômetros por hora. Está totalmente errado, né? É KM minúsculo barra H minúsculo. Errado também, né? E aqui é máquina, equipamento vendido pela Embrex. Tudo errado, né? Também aqui, ó, explanado, não sei o que aqui, a 6 kms. Tudo errado. 6 quilômetros é 6 km minúsculo. Morreu aí, só isso. Parou. Isso aí, né? E traduziu para espanhol e para inglês. Totalmente errado em todos os casos, né? Não acertou uma unidade dimensional em nenhum desses casos aí. Desse jeito aí, pessoal. Pessoal, da minha exposição aqui é só. Vocês têm alguma pergunta a respeito no momento? Não. Tá tranquilo? Uhum. Tá de boa. Tranquilo? Pessoal, sim, ok. Pessoal, lá no portal de vocês, tá vendo aqui, não tá? O computador? Lá no portal de vocês, você vê aqui, ó, em estúdio aqui, né? É onde eu pus o link da aula de hoje, que vocês estão assistindo aí, né? Na verdade. Tem as aulas anteriores também, com todo o material de apoio, sempre listado aí. Toda aula nossa, como eu falei, vai gerar uma atividade, um exercício, que pode ser maior, menor, enfim, né? Mais de boa, mais pesado. Por enquanto tá bem sossegadinho, tá bem de boa por enquanto, mas vai apertar um pouquinho logo mais, viu? Você vem aqui, ó, em avaliações, é onde tá os nossos exercícios, né? Vocês já viram lá, né? Aula 1, aula 2 e tá aqui o da aula 3. O da aula 3 é um questionário. Ele foi liberado para você ter umas 8 horas da noite. São umas 7, 8 perguntas lá de unidades, coisas bem tranquilas. Acabando a aula agora, vão abrir esse questionário e responder. Ele já está avaliado, na verdade.
Então, você respondendo lá, certo ou errado, ele tem um feedback para você, por que está certo ou por que está errado, né? Lembrando que cada atividade de vocês aí, ela gera uma pontuação, né? Para a gente poder fechar a média aí ao final do semestre. Peço para todo mundo aí fazer as atividades, elas são simples, né? Sempre bem simples, mas fazer sempre porque para o final do curso elas vão ficando mais pesadas, vai entrar um pouquinho mais de estatística, de cálculo, e vão precisar desenvolver essa parte aí. Então, desenvolve melhor agora essa parte inicial, já para garantir os pontos, né, do curso, e a parte final é um pouco mais pesada, né? Então, já garante o quanto antes os exercícios, estão bem de boa, e mais no final vai pesar um pouco mais. Já faz sua parte, já, como se diz, né? Desde antes, né? Isso aí é bem importante. Ok, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta? Não. Esses slides vai estar lá na plataforma? Na próxima aula, o que vocês acham? Hein, ô, professor? Esses slides aí vai estar na próxima aula? Ou vai estar lá na plataforma? Nessa aula, eu vou colocar eles, eu vou pôr eles hoje, amigo. Terminando aqui, eu vou pôr na plataforma os slides. Eu não pus os slides, é verdade. Porque auxilia na hora da gente responder, né? Com certeza, com certeza.